O MP Pró-Sociedade, associação que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador e que luta pelos direitos e liberdades fundamentais, divulgou uma nota pública sobre a decisão do ministro Edson Fachin que anulou condenações de Lula. A nota ironiza: de todas as virtudes que podem ser atribuídas à nossa Suprema Corte, a capacidade de nos surpreender é a mais notável. Quando imaginamos que já vimos de tudo, a Corte nos brinda com uma formidável surpresa. Ao divulgar a nota, o MP Pró-Sociedade afirmou: a decisão do ministro Fachin de anular o trabalho da Lava Jato e beneficiar o ex-presidente Lula nos deixou atônitos. O cidadão de bem não aguenta mais tanta insegurança jurídica e desprezo às instituições. Segue nota pública do MP Pró-Sociedade sobre a deplorável decisão. A nota explica os absurdos da decisão, classificada como teratológica, e afirma: o STF, de há muito, decidiu abandonar o mundo jurídico para enveredar-se pelas searas de uma jurisprudência legislativa. Agora, a Constituição diz o que o Supremo diz que ela diz. Transformou-se no julgador constituinte. Leis e códigos são adereços de ocasião, invocados e interpretados segundo as conveniências do momento. O nosso ordenamento jurídico virou um leito de Procusto, em que as regras jurídicas são amputadas ou esticadas ao talante do magistrado. Ouça a nota do MP Pró-Sociedade. A decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou as condenações do ex-presidente Lula. De todas as virtudes que podem ser atribuídas à nossa Suprema Corte, a capacidade de nos surpreender é a mais notável. Quando imaginamos que já vimos de tudo, a Corte nos brinda com uma formidável surpresa. A novidade agora é o processo que condenou Lula no caso do Tríplex. Condenado em todas as instâncias judiciais e, portanto, transitado em julgado a sentença, o ministro Edson Fachin jogou por terra não apenas aquele processo, mas de quebra levou de roldão 2 outros feitos contra o mesmo réu. Feito Fênix, as acusações contra o ex-presidente renasceram das cinzas. Os processos viraram pó. A decisão inusitada foi proferida em habeas corpus, em que se discutia a competência do juízo de Curitiba para decidir sobre o apartamento do Guarujá, um tríplex do tipo Minha Casa Minha Vida. Os autos do processo tinham sido remetidos ao ex-juiz Sérgio Moro, porque na base da negociata estava o esquema da Petrobras, o qual era a origem e a base da chamada Operação Lava Jato, a cargo da jurisdição de Curitiba. Ninguém até então havia posto em dúvida que Lula havia adquirido o imóvel como contrapartida por sua decisiva intervenção na administração da Petrobras, sem a qual a engenharia de desvios não seria possível. Lula havia nomeado a diretoria da estatal, a qual estava implicada diretamente nos esquemas de desvio. Havia a convicção de que o ex-presidente era o comandante da camarilha que saqueou sem dó nem piedade os cofres da empresa. O mais inusitado é que o ministro Fachin, antes da malsinada sentença, havia remetido o habeas corpus para ser julgado pelo Pleno. Havia compreendido que decisão de tamanha monta deveria ser decidida pelo colegiado. Desta decisão, a defesa de Lula interpôs embargos de declaração, argumentando que o habeas corpus deveria ser decidido pelo ministro e não pelo colegiado. Surpreendentemente, o ministro Fachin, ao decidir os embargos, começou por reconhecer que não era admissível aquele novo recurso, vale dizer, da decisão que remetia ao Pleno não cabia recurso, mas mesmo assim, reconhecia que a defesa tinha razão. Para os leigos, isso pode até transparecer algum senso de justiça prática, mas para qualquer um minimamente instruído nas ciências jurídicas, a decisão é teratológica. Se não cabia recurso, não era possível entrar no mérito do recurso. Só em um regime juridicamente caótico ou autoritário, um magistrado pode decidir ao seu talante o que pode ou não julgar. Em sua decisão, o ministro Fachin entendeu que o caso do Tríplex não estava diretamente ligado aos esquemas da Petrobras. Invocando precedentes daquela corte, reconsiderou o seu modo de pensar. Se não estava diretamente ligado ao caso Petrobras, então não era da alçada de Curitiba.
Destaque-se que a nova maneira de pensar do ministro Fachin contrariava decisões por ele anteriormente proferidas. Ele já havia dito o contrário em outras ocasiões. Mas como a convicção jurídica segue a reboque de anelos que nossa vã filosofia não compreende, mudar de entendimento é como mudar de gravata. Demais disso, o ministro estendeu sua decisão a 2 outros processos. De ofício, aplicou seu veredito a outros processos em que o réu, neles implicado como chefe da quadrilha, não estava implicado diretamente com o caso Petrobras. Resumo da ópera: os processos voltaram à estaca zero. Alguém poderia contra-argumentar que os processos terão novo curso em outra vara criminal e nada impedirá que o réu seja novamente condenado. É verdade, em tese. O problema é que, com a anulação dos processos e, por conseguinte, das decisões que receberam as denúncias, os prazos de prescrição dos crimes voltaram a correr desde a data em que foram praticados. Some-se a isso o fato de que Lula é agora um septuagenário e, portanto, os prazos prescricionais serão contados pela metade. Sem entrar em filigranas e pormenores jurídicos, basta dizer que a decisão do ministro Fachin simplesmente impedirá que Lula seja condenado novamente pelos crimes que praticou e já foi condenado. O STF, de há muito, decidiu abandonar o mundo jurídico para enveredar-se pelas searas de uma jurisprudência legislativa. Agora, a Constituição diz que o Supremo diz o que ela diz. Transformou-se no julgador constituinte. Leis e códigos são adereços de ocasião, invocados e interpretados segundo as conveniências do momento. O nosso ordenamento jurídico virou um leito de procusto em que as regras jurídicas são amputadas ou esticadas ao talante do magistrado. Não é inoportuno lembrar que Procusto possuía secretamente 2 leitos de tamanhos diferentes, escolhidos de acordo com o tamanho da vítima. Qualquer semelhança entre os leitos de Procusto e os entendimentos do STF não é mera coincidência. Senhor presidente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez, o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje?
Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.